Seja bem-vindo ao podcast Destravar da Prosperidade. Esse é o nosso primeiro podcast e você é o nosso convidado especial, tá ok? Estou aqui com o Licaon Ferreira, com Antônio Filho, e nós vamos aqui poder levar você, conduzir você a destravar a sua mente, a alavancar, escalar os seus resultados e diversificar os seus investimentos. Então, nessa primeira edição, pega papel e caneta, porque nós queremos gerar valor para a sua vida, ok? E iniciando, eu quero dar as boas-vindas, né, a esses parceiros, sócios, que já estamos abençoando várias vidas. Fizemos recentemente um treinamento presencial, Deadfin, e ali foi um marco para nós, porque muitas pessoas estão sendo tocadas, né, pela presença de Deus nesse nosso trabalho, e eu creio que muitas pessoas continuarão sendo abençoadas. E quero que Licaon já dê as boas-vindas também, se apresente aí. Pessoal, tudo bom? Me chamo Licaon Ferreira, né? Sou sócio de Robson Alan, de Antônio também. E nós estamos iniciando, né, um grande projeto que é esse podcast, que não tenho dúvidas que vai abençoar muitas pessoas, tá? Então, fica ligado, não perde nada, que hoje tem muita coisa boa para você. E agora eu passo para Antônio, né? Antônio se apresenta. Antônio Filho. Antônio Filho. Bom, pessoal, prazer, meu nome é Antônio. Vocês já me conhecem das redes sociais, quem não me conhece, é muito prazer. Eu sou especialista em vendas, né, e marketing. A gente, nesse projeto do Método Destravar da Prosperidade, a gente vai ajudar vocês aí a alavancar os resultados, a colher frutos bons, né? E a gente já tem visto os frutos nesse início dessa jornada. Eu acredito que, e nesse projeto agora do podcast, para a gente trazer ainda mais conteúdo, né, para a nossa audiência, acho que vai dar muito bom, a gente vai discorrer de bastante assunto. E só quem aproveita todo o podcast, quem assiste todo o podcast é quem vai mais escolher resultado, né? Vai pegar muitos insights legais aqui com a gente hoje. Verdade. E para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho para receber a notificação do próximo podcast e comenta aí. Não deixe de compartilhar, porque você vai estar ajudando muitas pessoas, empreendedores, que é o nosso foco aqui, ajudar os empreendedores a destravar a vida deles, tanto pessoal como profissional. Então vamos lá. Quero iniciar com o Antônio Filho. Me fala um pouquinho da sua trajetória, como foi aí esse destravar para o marketing digital, o tráfego pago. Me fala um pouco aí. Robson, eu comecei em 2018 para 2019, né, quando eu ainda tinha uma loja física, antes da pandemia. Eu comecei a olhar, eu sempre fui vendedor, né, desde meus 11 anos de idade, mas quando foi de fato em 2019, foi onde eu comecei a olhar o marketing digital como uma ferramenta de alavancar resultado. Eu tentei de vários canais, tentei de vários meios, como eu tinha loja, alavancar as vendas, alavancar os resultados, só que não conseguia, né? Era loja de quê? Era uma empresa no ramo têxtil, né? De fardamentos, camisaria. Então, sempre buscando vender mais. E cadê as ferramentas? Cadê as ferramentas que não encontra? E era divulgação, era panfleto, era parceria com influencers, né? Só que continuava travado, as vendas nada de decolar, nada de explodir. Foi aí que eu fui buscar na internet, a internet já em ascensão, né? Começou 2015, 2016 a ascensão da internet. E aí eu fui buscar meios de fazer com que pudesse vender mais. E aí eu comecei, e eu lembro que final de 2018 eu fiz a minha primeira publicação paga, né? Fiz o meu primeiro post patrocinado e eu vi o resultado daquele dali, onde com pouco capital investido estava me trazendo bastante retorno, muitos seguidores novos, muita gente solicitando orçamento, vendas, né, que é o mais importante, surgindo daquilo dali. E eu disse, não, aqui tem alguma coisa a mais. E eu busquei entender mais a fundo daquilo dali, daquela situação, e
comecei a ver que tudo que eu pesquisava, né, em relação à internet, a vendas era apenas uma gota no oceano que existia. Então eu me dediquei, mergulhei naquilo dali. Antes de 2020, né, eu vendi a loja, minha esposa ficou grávida e aí não teve como manter, e foi algo que aconteceu antes da pandemia. Eu não sabia que vinha pandemia pela frente, acabei até acertando sem querer, né? Na venda da loja, mas enfim, graças a Deus foi por conta desse movimento, dessa necessidade que eu tive a curiosidade de ir mais a fundo na internet. E eu descobri na internet que é possível sim você alavancar qualquer tipo de negócio, alavancar qualquer empresa através de anúncios, através de um marketing bem feito, através de um setor comercial bem estruturado. Excelente, isso aí. Depois a gente aprofunda mais. Show. E aí, Licão Ferreira, como foi o início dessa percepção de diversificar os investimentos? Então, Robson, eu desde muito cedo, né, que já empreendia, né, de fato. Qual foi o seu primeiro empreendimento? O primeiro, assim. O primeiro empreendimento, de fato, com funcionário foi lanchonete. Lanchonete, né? O primeiro empreendimento com lanchonete. Mas antes disso eu já tentei algumas outras coisas, mas a lanchonete foi onde tudo começou. E lá, em algum momento, eu percebi que não deveria viver só com uma fonte de renda, né? Porque ele ficava focado, toda a energia focada em uma única coisa, todos os recursos focados em uma única fonte de renda. E após isso eu entendi que não necessariamente o capital podia estar em uma única coisa, né? Investimento. Então, foi aí que eu decidi fazer outras coisas. Por exemplo, eu tive distribuidor de bebidas, né? Então, tinha a lanchonete, tinha a distribuidora, e aí eu já comecei a diversificar. Então, no momento que não dava em uma empresa, a outra podia me suprir ali. E daí eu fui crescendo no sentido de empreendedorismo, né? Abrindo outros negócios e fui entendendo que a diversificação seria uma fonte de buscar a riqueza de fato, né? E daí por diante eu nunca basicamente dependi de uma única fonte de renda, tá? Depois que comecei a empreender no mercado imobiliário, já conhecia o mercado de ações, de criptomoedas, e foi aí onde eu comecei, após estar no mercado imobiliário, já conheci esses outros mercados, já fica até uma dica aí, não perdi tempo, porque eu perdi grandes oportunidades. Sabia que era vantajoso, sabia que o mercado era grande, porém nunca investi lá atrás. Então já fica a dica, não perder as oportunidades que a vida lhe dá, lhe proporciona. E depois que eu comecei no mercado imobiliário, foi onde eu abri mais a mente para diversificação, né? E entrei em outros mercados e diversifiquei de fato o meu patrimônio. Então hoje nós temos algumas fontes de renda, não só necessariamente uma, e sem sombra de dúvidas, buscar novas fontes de renda, de investimento, é a fonte para a riqueza, para a prosperidade de fato. Maravilha. Pode falar números? Quantos milhões aí já movimentou com esse mercado que você atua hoje, o ramo imobiliário? Pai, só no ano 2022, de fato, eu acho que nós já conseguimos quase 10 milhões em vendas. Show de bola. O meu gestor de tráfego é aqui do meu lado. Isso faz toda a diferença, né? Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Tem que ter um ecossistema, né? Tem que ter uma união ali para poder ter o crescimento conjunto. Só uma chave também, né? Sim. Acho que o nosso jogo mudou, né, Antônio? Quando eu conheci Antônio, na verdade já conheci Antônio, e estava empreendendo no empreendimento, né, que é o Sunrise, estava fazendo obra e tudo, e eu estava lembrando dele, que eu sabia que ele fazia tráfego pago. Tá eu lá no posto do dia, o posto lá que tu conheceu, que a gente fez o evento. Quando eu venho lá, Antônio pedala, mas os caras. E aí eu fui falar com o Antônio, disse, meu irmão, tá fazendo o que? A gente começou a conversar e ele não tá fazendo tráfego pago assim, sabe? Eu vou me dar teu contato, tô precisando, já sabia do que é que eu podia, já sabia do mercado de tráfego, onde é que eu podia chegar no potencial, que a gente tava usando só os influencers, né, da cidade aqui.
E aí já peguei o telefone de Antônio, já no mesmo dia, se não me engano, no dia já falei com o Antônio, a gente já marcou a reunião. E aí começou-se o trabalho e explodiu nas vendas, né? Lá em 2021, acho. Foi, 21. Julho de 2021. Julho de 2021. E aí de lá pra cá, nosso foco 100% em alavancagem, tráfego pago, diversificação também. Então, assim, acho que foi bom para todo mundo cresceu nesse período aí. Maravilha. E aí, pessoal, o que é que vocês estão achando aí? Comenta aí, porque entendemos que Deus une propósitos. Como foi dito aqui, eles se encontraram mediante uma corrida, ciclismo, né? Tava fazendo ciclismo. Eu fazia na turma de pedal, né? A gente fazia uns pedal meio distante. Aí eu fui parar nesse posto nesse dia, né? E eu acho que é um dia, é até interessante lembrar que acho que era um dia que eu não ia levantar. A gente saía cedo, 5 horas da manhã para pedalar, né? Eu sempre fui apaixonado por esporte. E saía cedo, ia pedalar, esse dia eu não ia. Mas aí na saída, né, quando eu já tava saindo ali do posto, ele chegou e paramos falando com ele, conversamos. E a gente sabe que não existe coincidência, Não né? existe. Acho que na verdade o que alguém chama de coincidência, a gente chama de Deus, né? De providência, de propósito. Exatamente. E aí talvez você esteja se perguntando aí, e vocês três, como se conheceram, né? Então aí Licaon me chamou para vir fazer aqui uma consultoria, uma mentoria para a empresa dele. E de repente, nessa caminhada, me deparei com o Antônio e a gente conversando, de repente surgiu essa ideia de abençoar muitas famílias. Por quê? Destravar da prosperidade nada mais é do que fazer com que você rompa com suas crenças limitantes, rompa com seus medos, e quando você tira essas travas mentais, tanto emocionais como espirituais, que aí é onde eu atuo, né? Eu sou um mentor voltado para a inteligência emocional e espiritual para os empreendedores, pessoas que querem produzir, pessoas que querem gerar riqueza, gerar emprego, porque muitos acreditam que a solução está nos políticos, mas não está nos políticos. A solução do Brasil está nos empreendedores. E nós acreditamos que tem empreendedores que só querem enriquecer e tem empreendedores que querem andar por propósito, quer crescer, mas quer contribuir. E esse é o nosso conceito, essa é a nossa visão de negócio, de mentoria, de acompanhamento. Você que está assistindo, você tem a oportunidade de acessar o nosso método Destravar da Prosperidade. No finalzinho eu vou me aprofundar mais sobre esse método, mas nós vamos deixar aqui um QR Code para você apontar a câmera do seu celular e ter mais informações. Nós queremos pegar na sua mão, na mão da sua família, de cada membro da sua família, e trazer um ajuste de relacionamento, de espiritualidade, inteligência emocional, entregar ferramentas para você que deseja se posicionar no mercado do empreendedorismo e assim estar alavancando, né, escalando seus resultados e com os resultados diversificando, fazendo com que essa riqueza seja distribuída de uma forma que lhe traga segurança e você não tenha receio de nenhuma crise externa, porque tudo depende de mim e de você. Então vamos lá, agora gostaria que vocês fizessem as perguntas aqui sobre mentalidade, sobre na área de vocês. Eu acredito que vocês se deparam com muitos empreendedores que vêm atrás do marketing digital, vêm atrás da diversificação, mas vocês percebem que existe algo que trava a pessoa, mesmo buscando esse resultado, mas você sabe que o casamento não vai bem, que tem a saúde, o cara não cuida da saúde. Me fala um pouquinho aí do perfil das pessoas que às vezes procuram vocês. Vou começar hoje por Antônio novamente, depois a gente vem para a Licaon. O que você percebe? O que mais trava os seus clientes? Robson, eu acho que hoje, como eu presto consultoria, né, e assessoria para algumas empresas, no sentido de estruturação de marketing e comercial, acho que o que mais pesa nos empresários, não é na empresa em si, mas nos empresários,
é a questão de explorar um ambiente que eles vivem hoje. As pessoas, elas vivem na internet hoje, mas elas não fazem um sentido por exemplo, lucrar com a internet. Sim. As pessoas hoje, elas estão consumindo os produtos na internet, elas estão consumindo os anúncios na internet, mas não param para fazer a autocrítica, né, e pensar, pô, por que empresa tal tá anunciando e a minha não tá? Você hoje pega um Uber, por exemplo, vai fazer um deslocamento e hoje você não olha mais para um outdoor que tá lá na cidade. Você tá olhando aqui pro seu Instagram, pro seu Facebook. Então, eu acho que o que falta não é nem, às vezes, aquela faísca, sabe? De a pessoa entender que a internet é um lugar para ela alavancar o negócio dela. Mas acho que falta força de vontade, talvez, ou alguém para incentivar ainda mais, para dizer, meu amigo, vamos fazer isso, isso aqui tem uma oportunidade. Desafiar, né? Exato. Falta conhecimento também, né? Tipo, de entender o mercado digital, entender que hoje nós estamos todos conectados na internet, de fato, e que é o futuro. Se a empresa está fora da internet, e hoje basicamente ela está fora do jogo, né? Exato. O Bill Gates falou exatamente isso, né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade hoje do empresário é aquele acordar. Acho que tem muita gente na inércia, né? Muita gente dormindo. Ignorância, vamos falar sobre a questão da ignorância. Aprendeu algo lá atrás e acredita que hoje é do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Eu conheço 2 empresários no meu convívio, basicamente, que eles fecharam as empresas dele. Eles fecharam. Pela ignorância. Eles não mudaram Eles não mudaram. Eles fecharam. Eles fecharam porque eles acreditaram que não teria solução, né? Foi caindo a empresa. Sim. Por quê? Porque eles ficaram lá atrás com aquela mentalidade que eles tinham, que deu certo, que até deu certo, ponto, até certo ponto deu certo, porém o jogo mudou, né? E sempre vai ser assim, sempre vai mudar. Então você tem que estar se atualizando. Então eu conheço 2 pessoas que de fato elas fecharam as empresas delas por ignorância, não quiseram se atualizar, né? E precisamos entender que o mundo está em constante evolução. E agora ele vai estar mais ainda na internet. Né? Cada vez inteligência artificial agora, então. Se o cara não está conectado, se ele não baixar esse senso de ignorância, se ele não desaprender, para aprender coisas novas, né? Se ele não o desafio está nisso, em desapegar o conhecimento que adquiriu para abrir espaço para um novo conhecimento. E os que estão conseguindo fazer isso, eles estão mudando o jogo da empresa dele, da vida dele, porque antigamente era muito empresário, que é aquele cara que não liga para o funcionário, que não motiva o funcionário. E hoje o mundo é dos empreendedores, né? Que já é aquela pessoa que pensa diferente, totalmente diferente do empresário que era antigamente, né? Que era o empresário. Então, hoje o mercado está mudando e tem que estar se atualizando, senão vai ficar para trás. Você falando aí dessa diferença do empreendedor de antes e de hoje, eu lembrei de um livro agora que eu recomendo, O Mito do Empreendedor. Se você quer empreender e não leu esse livro, você está fora do jogo, porque é como se um padeiro, um cara que sabe fazer pão, ele do nada decide abrir uma padaria, só que ele não sabe contratar, ele não sabe fazer o fluxo de caixa, ele não sabe fazer a gestão de equipes, ele não sabe alugar, estudar o ponto mais estratégico para que a padaria dele, né, possa, de fato, atrair um público maior. Ele não sabe aumentar o portfólio de produtos, que é onde a padaria mais ganha dinheiro, é no queijo, é no iogurte e derivados. Mas Antônio falou algo aí também que as pessoas estão travadas, busca, mas elas não têm uma energia, vamos dizer assim, uma energia de acreditar. É como se fosse a bala de prata. Eu vou tentar aqui um anúncio na internet para ver se... Mas não é assim. Não é um toque de mágica, não é da noite para o dia, é uma construção. E eu costumo dizer, olha, a ambiência muda a nossa realidade. Pessoas que não estão se conectando com pessoas que estão tendo resultado, que estão no caminho da prosperidade,
dificilmente vão conseguir vencer. Porque fora o desafio de empreender, tem os desafios do dia a dia, que é doença física, questões emocionais, relacionamento no casamento, criação dos filhos, fatores externos. Se a pessoa não buscar se aprofundar no autoconhecimento e criar um ambiente, começando na sua casa, um ambiente onde você acorda já entusiasmado para viver, entusiasmado para criar, destravado para se relacionar com pessoas novas, você não vai muito longe. Sim. É necessário andar com pessoas que têm o mesmo propósito, que falam uma linguagem só, como nós estamos fazendo. Por isso que os nossos alunos eles estão sendo abençoados, justamente porque eles veem que a gente está no caminho. A gente está no caminho da linguagem, dos ajustes, cada um aprendendo com o outro, ninguém é o dono da verdade. Tem um outro livro, que eu não lembro o nome agora, que ele fala assim: hoje nós estamos menos errados do que ontem. Isso é interessante porque você deixa de ser arrogante, deixa de ser orgulhoso e se torna uma pessoa humilde para continuar aprendendo, mesmo que você saiba muito sobre sua área, mas você abre espaço para um novo conhecimento. Paulo Vieira, que é um dos nossos mentores, nós seguimos muitas orientações dele também, é sobre o orgulho. O orgulho tem destruído muitos empresários. Muitos empresários. Eu sou prova viva disso. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Por muito tempo, eu acho que foi por ser tão orgulhoso de fato, eu cheguei a quebrar, né? Quebrei de verdade mesmo. E após isso foi que eu fui entender que era simplesmente o meu orgulho. Aí do orgulho vem a soberba. Do orgulho que precede a ruína, diz a Bíblia, né? E tudo vem da ignorância também, né? Que a gente estava falando aqui agora há pouco. Então, assim, eu sou prova viva de que o orgulho ele pode levar à ruína. Em todas as áreas. Todas as São áreas. 12 áreas. Todas as áreas. Isso mesmo. Então, assim, nós precisamos tentar, porque assim, não consegue da noite pro dia, né, Robson? E fazer, né? E Tentar fazer. não, fazer. É um processo, na verdade. É um processo que nós precisamos fazer. Mas eu cheguei à estaca zero. Eu considero até menos zero, né? Que zero é quando você também não tem dívida, mas também não tem nada. Tá no empate, né? Tá no empate, mas eu cheguei a menos zero por conta da minha arrogância. Entendeu? Não escutar as pessoas. Aí, quando tudo tá dando certo, você fica com a autoestima lá em cima, você começa a não enxergar outras coisas, outros perigos, e aí você acredita que tudo vai dar certo, vai ser tudo do mesmo jeito. E lembrando que 6 meses o mercado muda, isso. Em 1 ano as coisas mudam. Hoje em 1 mês está mudando tudo. 1 mês está mudando tudo, e daqui para frente vai ser mais ainda. Então, assim, precisamos ter muito cuidado com nossas decisões e com o nosso orgulho. Isso. De fato. Sai caro ser orgulhoso. Então, não seja orgulhoso. Toma a decisão hoje. Tem pessoas que investem dinheiro com celular novo, com tênis, com troca de carro, com tudo, menos com autoconhecimento, com chaves de sabedoria. E dentro do nosso método, nós temos isso. Nós extraímos não só do conhecimento técnico, não só da PNL, é uma área que eu tenho dominado, a parte da psicanálise, da teologia, esses processos de libertação mesmo. A gente pode usar esse nome, vai libertando você através dessas ferramentas, mas o que é mais evidenciado é a sabedoria do alto. Então, se você entende que a sabedoria é mais valiosa do que prata e ouro, cai para dentro desse método, hoje mesmo, porque você vai andar com a gente e vai perceber que em poucos meses a sua vida não será mais a mesma. Nós vamos fazer um mapeamento, ver a sua vida emocional, sua vida espiritual, como estão os seus relacionamentos dentro de casa, no seu casamento, com seus amigos e, além disso, entregar todo o conhecimento técnico de cada área aqui representada para que você possa, de fato, ser um empreendedor de sucesso. Beleza? Então, vamos a mais alguma pergunta, se alguém tiver, porque a gente já... Eu acho que eu queria muito saber, até no sentido
quando você me perguntou, a questão da inércia, né, das pessoas Da inércia, isso. em relação ao empreendedorismo. Mas eu acho que antes de empreender, a pessoa ela tem problema com ela mesma. Eu não sei se vocês veem dessa forma, Sim. mas eu acho que antes dela ter problema com a empresa, com o negócio ou com o produto, ela tem problema com ela Como ele mesma. falou, o orgulho, né? Isso, Uma das com coisas. certeza. exatamente. Então, eu acredito o seguinte, eu queria saber, na verdade, qual que é o principal problema que as pessoas têm com elas mesmas em que impede que ela empreenda, que ela busque o produto, que ela busque empreender, que ela busque fazer uma empresa e criar uma empresa e fazer ela dar certo. O que é que isso pode acontecer? Eu costumo dizer o seguinte, vamos lá. Essa questão da inércia é o medo mesmo, o medo do novo. Por quê? Porque as pessoas se frustram, elas se decepcionam, elas casam achando que está casando com um príncipe, com uma princesa. Aí no meio da caminhada vê que não existe. Isso é conto de fada, é historinha de novela, de filme. A vida real é algo que é desafiador. Todos nós passamos e vamos continuar passando por aflições, por lutas. Então, quando você vai empilhando algumas frustrações, algumas decepções, faz com que a pessoa paralise, ela fica paralisada, que é uma das características do medo. Ou ele faz você fugir, ou ele faz você paralisar. E aí entra fatores mentais, que é distorção, é a pessoa generalizar, achar que tudo vai dar errado, achar que ninguém presta, não confia nas pessoas. Eu, na infância, eu passei por isso. Minha mãe, ela tinha sempre algumas secretárias que limpavam a casa e elas sempre pegavam alguma coisa escondido e minha mãe colocava eu como um espião, né? Como espião não, como detetive. Ela chamava a pessoa para sair daquele ambiente e dizia: Robson, vai lá e olha na bolsa dela se ela pegou alguma coisa. Eu ia, abria e estava lá um perfume, uma joia. E aí, por muitos anos, isso aconteceu com várias pessoas diferentes. E aquilo foi me travando em me relacionar com as pessoas. Por quê? Porque minha mãe desconfiava de todo mundo e eu passei a desconfiar. E um dia eu falei: isso está errado. Isso está errado. Se nós não confiarmos, e por incrível que pareça, eu sou teólogo também, na igreja diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem. Imagine você estar numa igreja, do lado de irmãos, mas maldito se eu confiar no meu irmão. As pessoas interpretam esse texto de forma errada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo ali é quando eu confio plenamente no ser humano, ou na força do braço de Licaon, ou na minha própria força. A Licaon, que é da área de investimento, vai resolver todos os meus problemas financeiros. Isso é uma mentira. Mentira, com certeza. Ele vai me trazer conhecimento para que eu me posicione e saia da inércia. Mas para sair da inércia é necessário quebrar algumas crenças, alguns sistemas de crenças que são os paradigmas, para falar assim: caramba, realmente eu pensava assim, mas minha mãe estava errada. Meu pai estava errado sobre dinheiro. O dinheiro é sujo apenas fisicamente, mas o dinheiro ele é uma bênção de Deus. É através do dinheiro que eu tenho conforto, que eu posso ajudar as pessoas. Então, eu costumo dizer, quando nós estamos com alguns alunos ou fazendo uma mentoria individual, que para você sair da inércia é se jogando, é se movimentando. Tem muitas pessoas hoje que estão isoladas dentro de casa, porque elas estão desempregadas, elas não têm dinheiro, ou elas têm um emprego e têm medo de empreender, de abrir o próprio negócio, porque tem medo de pagar imposto, porque tem medo de um funcionário colocar na justiça, porque tem medo, ou seja, tudo medo imaginário. Você que tem medo, entenda uma coisa: 80% das suas preocupações, elas não vão acontecer. É tudo coisa da sua imaginação. Então, preocupação é a má gestão da sua imaginação. Você quer prosperar? Primeira coisa, vá para um ambiente ou se conecte com pessoas. Por isso que a gente tem convidado as pessoas para entrar no método Destravar da Prosperidade. Porque não é sobre conteúdo apenas, é sobre frequência.
É você poder estar com pessoas que você vai poder questionar, pessoas que vão cobrar você se você tem executado as tarefas. Porque apenas conhecimento deixa você obeso na mente. Mas quando você tem um direcionamento, tem alguém que diz, e você já cumpriu o primeiro passo, você já fez isso, as pessoas começam a ter micro resultados. E se ela for constante, breve, os resultados serão maravilhosos. Então essa inércia é se lançar mesmo, Antônio, é se lançar, se jogar, é não ter medo de falar com pessoas, não ter medo de adquirir sabedoria através de livros. Ontem mesmo, eu estava conversando com a minha esposa e eu disse, rapaz, como é que pode as pessoas, elas investem alto na questão de viajar, investem alto na questão de trocar carro, investem alto em vestir roupas de marca, mas elas... por que eu questionei isso? Porque ontem eu estava num evento, aquele evento que eu falei de casais, né? Foi em francês. Criaram um evento. Se você não vai a Paris, Paris vem até você. E aí criaram uma estrutura maravilhosa. E vários casais foram convidados para estar nesse evento, para transformar a vida sentimental delas. E a gente percebeu que muitos casais não foram. Eu disse, não foi falta de dinheiro. O valor era R$150 para o casal, né? E eu disse, caramba, muitos casais faltaram. E a queixa de alguns é porque não tem dinheiro. Mas aí eu disse assim, tá, se o celular dessa pessoa quebrar no outro dia, na segunda-feira, Ela arruma dinheiro. eles arrumam dinheiro, cartão para comprar parcelado, eles fazem de tudo, mas eles não podem ficar sem o celular. Aí eu pergunto, será que o casamento não é mais importante? Será se a sua mentalidade de ser um pai e uma mãe melhor para os seus filhos não é muito mais valioso do que um celular, do que um iPhone, do que um carro? Justamente, é falta de conhecimento, de fato, de entender, né? Tem uma visão mais ampla. Prioridade, né? Você definir as prioridades na vida. Porque assim, eu acredito muito que tipo, além do não conhecimento, que isso é mais importante, na verdade, né? Eu acho que seja isso. Saber que isso é mais importante. Por exemplo, você como conhecedor da palavra, você, de fato, você sabe que é mais importante, porque está lá. Mas as pessoas que estão no mundo, de fato, elas não têm essa ideia que a prioridade é a família. O casamento. O casamento, para depois vir qualquer outro amigo, ou até mesmo os seus pais, ou até mesmo vida profissional, ajeitar um celular. Então, assim, as pessoas, elas de fato não entendem, não têm essa noção de que talvez o estar bem com o cônjuge, né, no relacionamento, vai fazer sua empresa crescer, por exemplo, falando de negócio, né? Que estar bem com sua esposa vai fazer com que você esteja melhor com seu filho, com seus funcionários, seus colaboradores, com certeza, seus sócios. Então, assim, realmente porque as pessoas, no meu ponto de vista, né? As pessoas, de fato, elas não têm ideia de que isso é mais importante. Entendeu? Então, eu acredito que seja isso. E assim, quando a gente olha para a palavra de Deus, o livro de sabedoria milenar, a gente vê como Jesus ele já trouxe a excelência da prosperidade. Quando ele fala assim, olha, qual é o mandamento? Vamos lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. Próximo, esposa, filhos, aí vem os amigos. Quem está próximo? Sim. Quando eu observo esses dois mandamentos e eu entendo como colocar em prática, a Bíblia diz que é como você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então as pessoas estão mais preocupadas em vestir uma roupa, comprar comida, dar um estudo, uma escolaridade boa para os filhos, né? Investir no futuro dos filhos. Nada de errado nisso. Mas se você não cuidar da raiz, não adianta esperar que a árvore dê bons frutos. Não é mudando a prioridade, não. Eu vou olhar para o fruto. Vou ficar aqui limpando o fruto
Jogando água no fruto, não, é na raiz que você cuida do fruto, não é no fruto. Não é no problema. As pessoas, às vezes, é na raiz. A raiz é amar a Deus. Aí amar a Deus é muito mais do que religião. Amar a Deus é uma espiritualidade, tem o passo a passo da oração, saber como orar. A sua oração está alinhada com os princípios da palavra de Deus. Saber se relacionar bem com as pessoas. Tem até um empresário, um dos mais ricos do mundo. Ele é o mais rico da China, se eu não me engano. Eu esqueci o nome dele. Que ele diz assim: se você não sabe se relacionar com as pessoas, tudo mais que você fizer vai por água abaixo. Estou parafraseando o que ele disse. Mas assim, não adianta nada se você não souber se relacionar com pessoas. Sim, certeza. E aí eu entendo que o caminho é esse: é você decidir se conectar com pessoas, não ter medo das pessoas. Essa inércia que você perguntou tem muito a ver com isso. Na infância, as pessoas são travadas quando a mãe e o pai dizem assim: não fale com estranho, é perigoso. Beleza, é um bom conselho na infância. Só que a pessoa cresce e ninguém desfaz isso. O pai e a mãe, quando você está adulto ali, jovem, não chega para você para dizer: agora você pode falar com estranho. Agora você pode se conectar com pessoas. Não. Instalou a crença e não desinstalou depois. Não desinstalou. Aí entra a gente aqui, no Destravar da Prosperidade. Aqui a gente vai usar a PNL, o coach, a teologia, a psicanálise, para fazer com que as pessoas rompam isso, porque está aqui. É uma trilha neural. As pessoas agem inconscientemente em ficar isoladas do mundo, de não conhecer novas pessoas. Tá bom? Então eu acredito que é por aí. Show de bola. E em relação, acho que a principal questão da pessoa não desenvolver, né, no empreendedorismo, porque ela tem essas travas com ela mesma, mas em relação à questão de se relacionar com pessoas, de entender de pessoas, qual que é o primeiro passo para poder a pessoa entender de pessoas? Entender dela mesma. Você quer entender de pessoas, entenda a si mesmo. Entenda a si mesmo. Eu entendi só na psicanálise. A primeira formação foi teologia. Eu comecei a entender um pouco sobre Deus, a parte espiritual. E ele me ajudou a me livrar de muitas travas, de falta de perdão, né, mágoa, rancor. E aí, logo em seguida, eu fui para a psicanálise, que aí é buscar no inconsciente coisas que não estão aqui. Você não tem clareza disso. E ali eu falei: uau! A maioria das pessoas tem medo de mergulhar para dentro de si mesmo. E está na Bíblia isso. Deus, quando chegou para Abraão, lá em Gênesis, ele disse assim, ó: sai, ele disse assim, lech lecha, em hebraico, que significa assim: sai para dentro de ti mesmo. Né, para ele sair lá da região do pai dele e para uma terra que Deus iria mostrar. Só que o lech lecha não é só sai e vai para uma terra que ainda vou lhe mostrar externa. Deus dizendo assim: sai, desvincula com as crenças e os comportamentos dos seus pais, que na maioria dos casos são comportamentos que travam a nossa prosperidade. Pode fazer uma comparação aí, olhar para o pai e para a mãe da nossa geração, que eles não prosperaram financeiramente, eles não tiveram um casamento incrível. Por quê? Muitas crenças que não foram rompidas. E aí Deus dá essa direção e que serve para nós hoje. É atemporal cada princípio que Deus revela na palavra de Deus. E aí quando você entende que o que é bom do meu pai, eu tomo para mim. O que é bom da minha mãe, eu tomo para mim. Mas o que não é, eu não quero conversa. Eu vou romper. Então, se eu decido romper, tem várias formas de romper, aí vem oração, vem neurolinguística, vem posicionamento, ações, que a gente ensina dentro do método Destravar da Prosperidade. Quando você faz esse autoconhecimento, Antônio, quando você decide, aí você me pergunta: tá, e como é que eu faço isso? Como, né? A maioria das pessoas vai lá no YouTube, como? Então, vou ensinar aqui o primeiro passo de como se autoconhecer. Primeira coisa é você ter um tempo de solitude. O que é solitude?
é você tirar ali 5, 10 minutos sem internet, sem rádio, sem nada nem ninguém. Só você e você. Às vezes eu até oriento a pessoa a colocar um fundo instrumental da natureza, que aí é tranquilo. É o som dos pássaros, a água da cachoeira, e você ali parar e ficar com você. E aí, Robson, como é que você está? Eu mesmo, perguntando para mim, como é que você está? Seu passado, tem alguma coisa do seu passado que lhe incomoda ainda? No presente, o que você tem feito que contribui com o seu crescimento? O que você tem deixado de fazer? É uma conversa, não é nem uma oração com Deus, é uma conversa com você mesmo, né? Então, esse é o primeiro passo. Quem não faz isso está vivendo como um zumbi, no automático. Se você começar a fazer isso, eu não dou um mês para você descobrir tantas coisas erradas, tanto lixo emocional que foram adquiridos, lixos emocionais durante a sua vida, infância, adolescência. Por quê? Porque você aprendeu com seu pai, com sua mãe, com professores, decepções com amizades, com namoro, tanta coisa que você interpretou da forma errada, a percepção, por falta do conhecimento, fez você criar vários significados destrutivos. E esses significados destrutivos fazem as pessoas ficarem na inércia, não avançar para o próximo nível e, não, consequentemente, não se relacionar bem com as pessoas, porque elas não se conhecem. Para elas se conhecerem, é necessário que elas façam perguntas e tenham momentos ali para ter as respostas. Sim. Porque quando você faz uma pergunta para você, na hora, sim, questão de segundos, a mente consciente, ela segue uma trilha até o inconsciente. Ela vai buscar. Ela vai até lá e traz. Eu não sabia que era isso. Vou dar só um exemplo aqui que isso vai clarear a mente de vocês. Eu queria muito ter um cachorro em casa. Agora, nessa fase que eu estou. Ter um cão de estimação. E eu ficava ali pensando, eu vou ter, só que não é o momento. Meu foco está em outras coisas. Mas aquele desejo ficava recorrente em mim. Eu parei um dia, na minha solitude, deitei lá do meu escritório, eu tenho tipo aquele divã do psicanalista, né? E aí eu deitei, coloquei o som ambiente lá da natureza e fiquei. Por que eu desejo tanto ter mais um cachorro? Eu já tive vários, mas aquele desejo assim, eu parei para analisar e aí veio a resposta. Eu tive um cachorro que o nome dele era Rambo. Ele era piquinês. E aí ele saiu de casa. Ele saiu de casa e eu disse, onde é que está meu cachorro? Aí saí, eu tinha o quê? 10 anos de idade. E eu saí lá em Sobradinho, na terra da barragem. E eu saí feito louco lá atrás do meu cachorro, porque por ser piquinês é fácil de alguém roubar ou fazer algum mal. E aí eu fui chegando perto de uma igreja, tinha uma igrejinha assim no centro da cidade. Quando eu cheguei lá, ele estava morto no chão, tinha recebido um tiro. E aí eu olhei lá, aí pronto, aí me desabei em choro, tal. E aí peguei ele, enterrei. Mas ficou aquela imagem, imagina uma criança de 10 anos, vê o seu cãozinho, um tiro, do lado da igreja. Aí, quantas associações com Deus, com igreja, com padre, com pastor, Exatamente. tantas coisas, né? A mente, ela tem essa capacidade de trazer alucinações que se tornam negativo para a gente quando a gente não tem conhecimento. E aí eu fiquei com essa dor reprimida. Eu não lembro se eu chorei no dia, mas talvez o fato de eu não ter chorado, que eu acredito que eu não chorei, veio trazer esse vazio até hoje, na fase adulta. Depois dele eu não tive nenhum mais. E aí quando eu entendi, aí nesse momento de solitude, aí eu chorei e eu me desprendi, me desconectei. Pronto, a culpa não é minha, ele saiu, eu não queria que ele tivesse saído. Ou seja, às vezes a gente traz culpas inconscientes de momentos nessa
nessa forma, né, que eu estou trazendo para vocês. Eu creio que Deus está falando com cada um aqui, porque na infância nós passamos por experiências com gato, com cães domésticos, com animais que são traumáticos. E aí, se a gente não desvincular, a gente traz essa carência ou esse vazio. E isso acontece muito, né? Uhum. Acontece muito porque assim, o animal, ele, de fato, ele não vai viver a vida toda. Então, muitas pessoas têm muitos traumas com essa parte aí e não entendem que tem, não sabe, não tem consciência. Não tem consciência. E como que a pessoa consegue saber que precisa desvincular desse peso que está carregando nas costas? Como que ela... Então, quem está ouvindo agora está tendo consciência que é necessário desvincular. Por exemplo, um bebê quando nasce da sua mãe, é necessário cortar o cordão umbilical. Tá. Beleza? Então você sabe que não pode ter uma experiência no útero da sua mãe e depois continuar vinculado a ela depois que você nasce. Assim é com qualquer outra coisa. Você não pode gerar um relacionamento com um animal e achar que sempre vai ser assim. Quando um pai chega para o filho, estou lhe dando esse animal aqui doméstico. Você sabe que ele não vai viver a vida toda. Daqui a alguns anos ele vai morrer. Então o filho já está preparado, ele tem consciência. Ele não vai ser pego de surpresa. Então isso é sabedoria. É você não dar só... hoje nós, infelizmente, temos uma geração muito frágil por falta de conhecimento dos nossos pais. E não é culpa deles, porque eles também não receberam. Mas quando você não treina seus filhos, eles crescem muito frágeis. Não pode perder um animal, não pode se decepcionar com um amigo, não pode se decepcionar com um namorada. Tudo é motivo de trauma. Eu fiquei bloqueado, eu fiquei travado. Depressão, tristeza. Não, pior ainda. Hoje tem depressão para tudo. Porque a série que passa na Netflix parou sem revelar o final. A pessoa entra em depressão. Qualquer coisa é motivo de depressão. Aí vem o conhecimento e traz. Não, depressão são vários motivos. São vários motivos. Falta da alimentação correta, falta de se movimentar, fazer uma atividade física, como você faz jiu-jitsu, por exemplo. Falta do perdão, que a Bíblia ensina. Falta de entender que as pessoas dão o melhor que elas têm. Mas Robson, eu não gostei da criação que eu tive dos meus pais. Foi o melhor que eles puderam dar. Com os recursos que eles tinham. Então, quando eu começo a entender que eu sou limitado, eu sou frágil, eu estou em processo de construção, eu não vou cobrar a perfeição de ninguém, pô. Se eu tenho minhas falhas, minhas vulnerabilidades, por que eu vou criar a expectativa de que meu pai, que minha mãe, que meu filho, que minha esposa, que meu marido, que não sei o que, vai ser aquilo que eu desejo? Não vai. Vai dar errado muitas coisas. Assim é empreender. Empreender vai dar muita coisa errada até acertar. A maioria. É como se fosse assim, ó. Dar errado é como se fosse os degraus do sucesso. Então, deu errado, sucesso. Então, o erro, você só vai eliminando a forma errada de fazer. Então, vamos supor que na sua mente tem um paradigma de 5 crenças para empreender. Certo? Você tem um paradigma, um sistema de crenças para empreender. Só que são crenças erradas. Não vou ter equipe, não vou ter um contador, não vou ter um marketing digital. Aí você tem crença, aí você decide empreender. Aí você vem aqui, deu errado. Você já está com um problema a menos para ter sucesso. Exato. Aí você vai lá, aplicou errado de novo. Agora já eliminou 3 formas erradas de empreender. Aí você elimina a terceira. Só tem 2 agora. E ele não sabe. É uma coisa que ele não tem consciência. Mas quando a gente fala, as pessoas começam a ter consciência. Errei de novo, vou desistir? Não. Você já está perto da pedra preciosa, do diamante. Aí a pessoa vai, mais uma vez, acabou aqui, a próxima é acerto. Ela já eliminou o paradigma dos erros.
O Thomas Edison que viveu essa experiência, né? Quando ele foi inventar a lâmpada, né? Parece que 2000 vezes ele testou. Fora, eu não lembro agora a quantidade de vezes, eu sei que tem um relato que alguém da família, não sei se foi a esposa, disse, pelo amor de Deus, esquece isso aí, Desiste, né? Desiste, né? E quando você tá na jornada, que você tá na caminhada, normalmente vão aparecer essas pessoas, principalmente as mais de perto, né? Porque Sim, familiares. porque eu acredito que elas querem blindar você da frustração, né? A mãe, o pai, ela não quer que você se frustre, é o amor e tudo mais. Acho que não quer que você se frustre. Então acho que talvez a esposa, não lembro de Thomas Edison, desiste disso aí, cara, não vai dar certo. E ele disse, não, cada erro que eu cometi foi uma forma que eu achei de não fazer o negócio. Isso. Entendeu? Você pode olhar pelo lado do erro, onde você se frustra, vai pra tua cama, se cobre, chora e lamenta e fica o resto da vida ali. Ou então você pode dizer, não, aquilo ali é um jeito que eu achei que não funciona, vou tentar de outra forma. Você vai estreitando os caminhos e vai a cada vez mais perto de achar o caminho correto. Se você levar isso aí pra sua vida, se você levar essa ideia de Thomas Edison para a sua vida, Em todas as áreas, o sucesso vai chegar uma hora. vai chegar e você vai ser a pessoa mais Realizada. né? Porque sucesso é personalizado para cada um. Isso é relativo, né? É relativo. Sucesso pode ser para uns uma casa grande, carro importado, para outros a roça, plantar, colher. Então, nós entendemos que prosperidade é o que o nosso tema principal aqui, que é em todas as áreas, não é apenas crescer. Prosperidade é você crescer de uma forma que abençoe outras vidas. Você vai ter a sua vida abençoada, mas você vai transbordar isso. Ok? Então, antes da gente finalizar, gostaria que cada um desse uma palavra para concluirmos isso aqui. Vamos lá, quem gostaria de começar? Para o ímpar. Vamos lá, gente. É muito aprendizado, né? Esse primeiro episódio desse podcast aqui hoje. Eu acredito que deu para somar bastante. Obrigado pela disponibilidade, né? Para poder a gente fazer isso. Eu acho que quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, vai se beneficiar muito disso pelo fato de que a gente entrega coisas aqui que muitas das vezes está vendado, né? Está fechado aos olhos das pessoas. As pessoas estão com olhos vendados, não conseguem enxergar. Às vezes uma palavra, 50 minutos, 1 hora de podcast, você não tira tudo, né? Mas uma palavra, uma frase vai lá e faz com que você tome uma atitude diferente. E são as pequenas atitudes que vão fazendo com que você mude a direção, vai fazendo com que você mude a rota e chegando onde de fato você quer chegar. Acho que é isso. E o segundo episódio vai ser melhor ainda, né? Vai, assim. Então, você que está vendo hoje aí, né? Não sei se você vai ver hoje, se você vai ver daqui a um mês esse episódio, mas eu acredito que tudo que foi falado hoje aqui vai somar muito na tua vida, e se tu fizer de fato pelo menos um terço do que foi dito aqui, tu já vai mudar a tua história, porque nós de fato não temos, as pessoas elas não têm ideia do que realmente está fazendo, elas não têm consciência dos problemas que elas têm. Isso, elas não têm consciência dos problemas ou do que está acontecendo na vida dela. Então, se você pegou 1% aqui do que foi dito, eu não tenho dúvida que você já vai mudar tua realidade. Então, por hoje, essa é a minha palavra e aguardo todos no próximo episódio, né? Obrigado, Antônio. Obrigado, Robson. E agora eu vivi na prática o que eu acabei de falar, né? Uma palavra faz com que você pense algo diferente. É justamente isso. Talvez daqui a 10 anos alguém vai assistir esse podcast hoje, que vai ficar aí na internet, né? E a ferramenta talvez mudou. Com certeza. Isso. O caminho mudou. Mas aí os princípios permanecem, né? A mentalidade ela é atemporal. Se não tiver a mentalidade... Eu acho que o fator de ter uma mentalidade de sucesso, de ter uma mentalidade próspera, de estar em ambientes de sucesso, eu acho que isso não vai mudar, porque desde os primórdios da humanidade sempre foi assim. As pessoas se conectavam, as pessoas buscavam pensar positivo, as pessoas buscavam pensar de uma forma que tirasse essas crenças que elas tinham, e hoje tem amplificado. A zona de conforto. Exatamente, amplificado cada vez mais. As pessoas que pensaram diferente, buscaram coisas diferentes, para as pessoas tiverem sucesso, de fato. Né? Exato. Saiu da caixa. A pessoa que saiu da caixa é que realmente teve resultado em todas as áreas. Então, se o cara está buscando resultado
resultado, né? Falando só financeiro, né? Resultado em todas as áreas da vida, vai ter que buscar alguma coisa diferente, vai ter que buscar um conhecimento diferente. Isso. Né? De fato. E muitas das vezes as pessoas subestimam, né, os seus resultados. Um pequeno ou grande resultado é um resultado. Com certeza. Né? Eu, pegando essa palavra de Antônio, eu quero finalizar trazendo uma ilustração do livro A Única Coisa, outro livro que eu estou recomendando aqui. No livro A Única Coisa, ele faz uma experiência que, se você pegar uma peça de dominó, que é pequenininha assim, não sei, 5 centímetros mais ou menos, e você colocar uma que seja o dobro do tamanho ao lado, e for montando a fila com o próximo sempre o dobro, quando tiverem 30 ou mais peças, você já alcançou um obstáculo mais alto do que o Monte Everest. Agora imagine que, mesmo tendo um obstáculo na altura do Monte Everest, se eu tocar naquela primeira peça de dominó, que todos nós conhecemos, ela é suficiente para derrubar um obstáculo na altura do Monte Everest. Esse efeito dominó, com essa proporção, é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Se você pegar uma única atitude sua, de se relacionar melhor com sua esposa, com seus filhos, de priorizar um tempo de qualidade com eles, se você abrir mão às vezes, de ser mesquinho, tem pessoas que são avarentas, elas não abrem a mão para investir em autoconhecimento. Elas querem que caia do céu. Não vai cair do céu. Prosperidade não cai do céu. Prosperidade é uma consequência da minha ação. Eu vou plantar, eu vou regar, eu vou adubar para depois colher. Eu primeiro sou, depois eu faço, para depois eu ter. Quando eu sigo o processo, eu estou disposto a pagar o preço, não tem erro. Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, sua vida será outra realidade. Tem uma frase até que eu costumo falar muito, desculpa a interrupção, que é justamente essa, que o tesouro que você quer está na caverna que você tem medo de entrar. Isso. Né? Você tá com medo não ajuda em nada. O seu medinho, o seu mimimi tá te atrapalhando aí de você ir lá buscar o tesouro, porque a caverna é escura, porque você acredita que tem um bicho de papão, né? Que tem isso, que tem aquilo, mas tudo coisa da sua cabeça. Tem pessoas que até defendem, não, medo é bom, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se fosse bom o medo, a Bíblia botar isso lá? Não. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você pode ser prudente, é diferente. Prudente é você não andar no escuro. Por isso que a Bíblia diz que a palavra dele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se eu tenho consciência de princípios, de valores, de direcionamentos, aí eu ando de cabeça erguida, com autoconfiança, isso é importante aquilo que a gente falou no início, e a confiança em alguém maior do que você. Nós cremos que é Deus. Tem pessoas que não acreditam, mas creia que existe algo maior. Senão você não teria esse universo infinito à sua disposição. Então, eu quero finalizar agradecendo a sua audiência, esse momento que você esteve aqui conosco. Compartilhe o máximo. Pega o link aí, coloca lá no grupo do WhatsApp. Tem muitas pessoas que precisam ouvir o que foi dito hoje aqui. E não deixe de olhar aqui na descrição do vídeo os links. Nós vamos deixar link para você acessar as nossas redes sociais, acessar o método Destravar da Prosperidade, e a gente vai entrar em contato com você para trazer mais informações. Você terá um acompanhamento de cada mentor, você terá aulas, você terá palestras que foram incríveis, já está lá dentro da plataforma, e você terá também encontros online, ao vivo conosco, tá bom? Então aguardo você, cai para dentro, não deixe de convidar a sua família, os seus amigos para conhecer esse nosso podcast e ative o sininho para você ser notificado, ok? Um forte abraço e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.